O Flamengo contra o Inter, ele venceu pela contagem mínima em casa, certo? Certo. E lá no Beira-Rio ele destruiu o adversário mesmo como visitante, né? Eu acho que 2 gols de diferença basta pro Flamengo. 2 gols de diferença basta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão, muitas informações, isso porque o Flamengo enfrentará o Estudiantes no Maracanã e a imprensa paulista ali já começou o dia rasgando elogios ao Mengão e é isso que vamos ver a partir de agora, o que eles falaram, o que esperam também para esse grande jogo, né? O Flamengo é muito favorito, segundo a imprensa, e já cravaram ali um belo resultado. É isso que vamos ver a partir de agora. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Ele não foi julgado, a punição dele não vale para jogos internacionais, então ele pode jogar, está relacionado para a partida de hoje. Tem que fazer o resultado hoje, não, Arnaldo? Eu acho que o Flamengo é superior ao Estudiantes em qualquer campo. Agora, diante de 60 mil pessoas, com esse time que o Flamengo tem, uma boa vitória é o que a gente espera. Eu só acho que não é necessário, e a gente fica muitas vezes esperando que o time superior tasque logo uma goleada na primeira partida e resolva a situação. Nem sempre é assim, e acho que a melhor prova é o próprio Flamengo na fase anterior com o Inter, né? O Flamengo contra o Inter, ele venceu pela contagem mínima em casa, certo? Certo. E lá no Beira-Rio ele destruiu o adversário mesmo como visitante, né? Então a vitória até do Flamengo no Beira-Rio foi mais confortável, com tudo aquilo lá, papel picado e não sei o que, pressão, do que no Maracanã. Então, e a Copa, né, são 2 jogos e acho que o Flamengo é um time que consegue jogar bem como mandante, como visitante. Então, é importante ganhar, sair na frente, mas acho que qualquer vitória já é uma... Eu acho ruim quando o torcedor já vai para o campo falando assim, putz, ganhou de 1-0, ganhou de 2-1. Foi pouco. Não comemora a vitória porque foi uma vitória mínima, entendeu? E muitas vezes acontece isso no mata-mata. E acho que no caso do Flamengo, quando você tem um time forte, como é o caso do Flamengo, qualquer vitória é importante para o jogo da volta. Então, eu acho que é importante sair na frente, mas não necessariamente golear e tal, tudo mais, porque o Estudiantes também tem as suas qualidades, é um time matreiro, rodado, foi o time que ganhou do River antes de começar o mata-mata da Libertadores, era apontado pelos argentinos como até um time com mais possibilidades que o River, depois foi caindo de produção, o Flamengo é favorito, claro, no confronto. Olha o histórico de confrontos entre Flamengo e Estudiantes na tela. São 8 jogos, com 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Estudiantes e 4 empates, mas na verdade eles não se enfrentam há muito tempo, né? Foi em 88, o último confronto foi em 94. Esse é um dado curioso, aí né? Para vocês, curioso mesmo. Agora, outro dado interessante que eu falei sobre o Bruno Henrique estar de volta é que ele é muito decisivo, né, o Casagrande. Na Libertadores, ele tem 12 gols em 22 jogos no mata-mata da Libertadores. Parece ser uma figura importante aí, né? O Bruno Henrique é aquele jogador, aquele atacante que faz gol de peso, né? Muitas vezes ele faz muitos gols, ele acaba até artilheiro de campeonatos, artilheiro de torneio, mas mesmo quando ele não faz muitos gols, os gols dele é de peso. Ele decide jogo, né? É jogador que vai lá e decide jogo. Ele é um atacante agudo, cara definidor, né? Tem diversas alternativas para fazer gol. Eu só queria falar uma coisa sobre o Flamengo. Eu acho que 2 gols de diferença basta para o Flamengo. 2 gols de diferença basta. Porque eu vou dar um exemplo ao contrário do que o Arnaldo falou sobre o Internacional. O ano passado ganhou de 1-0 no Maracanã, do Olímpia. Foi lá em Assunção, fez 1-0 também, e depois tomou 3, né? Depois tomou 3. Então, 1-0 em Libertadores, quando chega nessa fase de quartas e final, semifinal, é um resultado muito arriscado, mesmo para quem é muito melhor que o adversário, né? Muito melhor que o adversário. E o Flamengo é um time técnico. Ele não é... Ele é técnico, ele é intenso, ele é veloz, ele é agudo, ele é agressivo, mas não é combatente, né? Se o Estudiantes em casa coloca o jogo para a guerra,
fica difícil pro Flamengo, porque o Flamengo prefere jogar com a bola, prefere jogar bola, não guerra, né? É diferente. E normalmente os times inferiores, quando pega assim essas fases mata-mata, quando joga em casa contra uma equipe tecnicamente superior, eles tentam fazer que o jogo fique na guerra, na dividida, no contato físico. Olha, e na Sul-Americana o Galo conseguiu um empate. Um pouco frustrante. As oitavas de final, que é a última impressão que a gente teve do Flamengo, deixou uma impressão muito boa. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje consegue vencer em casa. Com tranquilidade ou o que você acha? Então, eu acho que vai entrar um pouco essa questão da ansiedade, mas eu acho também que o momento do Flamengo mudou. A chave virou. Acho que o Flamengo hoje é um time que joga melhor. Acho que tá encontrando ainda, mas acho que já está mais próximo do seu momento ideal, digamos assim. Como o Palmeiras também tem feito. Tá no momento de transição. O campeonato no mata-mata é diferente. É diferente. O Flamengo contra o Inter jogou muito bem. Teve um discurso lá no jogo de ida, que o Inter volta vivo pro Beira-Rio. Eu não achei isso, porque o Inter em nenhum momento ameaçou o Flamengo no jogo de ida. Nos 180 minutos. Nenhum momento. O segundo jogo, inclusive, foi um treino de luxo com exibição nacional, rede nacional. Com direito a papel picado. Sério, cara, eu vi aquilo, eu fiquei assim, abismado. Eu falei, cara, eu cresci vendo outro Flamengo. O Flamengo, de repente, chega no Beira-Rio, nas oitavas de final, fora de casa ali, e joga em ritmo de treino. Foi o que aconteceu. Então, assim, essa é a última impressão do Flamengo. Então, eu acho que contra o Estudiantes, o Flamengo hoje, pelo menos, uns 2-0. E é justo lembrar ao fã de esporte que esse Estudiantes, ele é muito pior que o Inter, que o Flamengo eliminou agora. E esse mesmo Estudiantes perdeu o último jogo dele jogando em casa, com um a mais em campo, pra esse River Plate que o Palmeiras ganhou ontem. Não tá atravessando uma boa fase, digamos então, assim. O River Plate, apesar de ter um grande investimento, os seus adversários também não são lá grandes coisas, né? O futebol argentino hoje ele tem um nível técnico um pouco mais reduzido, né? Então não são times que estão brigando muito de frente. Mas posso falar um negócio também? Assim, o Flamengo venceu o Inter, dominou tudo mais, mas esse Inter também tá fraquíssimo também, né? O Roger perdeu a mão, né? O time começou bem, né? Não, tudo bem. O jogo foi um almanac contra o Inter, dominou. Mas, pô, gente, esse Inter também não mete medo mais ninguém. É o meu ponto. O Palmeiras pegou o Inter, fez 4 lá. O Flamengo meio que parcelou a goleada, né? Porque ganha o jogo quinta-feira no Maracanã e mete um 3-1 no Beira-Rio no domingo, ganha de 2-0 no Beira-Rio na quarta-feira de novo. Coitado. Tem duas coisas. Eu acho que, assim, só uma coisa que corrobora, eu acho que o que o Lucas falou no começo, sobre ansiedade, sobre resolver o jogo no começo, sobre se impor no resultado acima do placar. O Flamengo jogou 8 jogos na Libertadores, né? Os 6 da fase de grupo e os 2 contra o Inter. Em 3 deles teve grandes partidas, assim, partidas de encher os olhos. Contra a LDU na fase de grupo, que foi um jogo realmente que deu tudo certo, o Flamengo jogou super bem. E os 2 jogos contra o Internacional. O que esses 3 jogos têm em comum? O Flamengo saiu vencendo no intervalo. Sim. Então, isso faz toda a diferença pro Flamengo. Se o Flamengo conseguir traduzir a vantagem que a gente imagina que vai ter, se der a lógica, vai ter em campo, a vantagem técnica, a vantagem esportiva que o Flamengo tem pra cima de qualquer outro time, tirando o Palmeiras, talvez, que é um jogo mais parelho, se conseguir traduzir isso em número no jogo, no placar, tudo tende a ficar muito tranquilo pro Flamengo. Então, esse é o grande desafio. E outra, você falou do Inter ser um time que mete pouco medo nos adversários hoje em dia. Vou falar de metade da Libertadores, tá? Metade do Flamengo. Sim. Não tem ninguém que mete medo no Flamengo. Você acha que Calma aí. Não, do lado do Flamengo. Do lado do Flamengo. Do Flamengo. O Racing sempre foi o adversário mais complicado desde que saiu o chaveamento. Não vai ter jogo simples, tá? Nenhum jogo vai ser um Flamengo e Vitória, com todo respeito ao Vitória que, enfim, passou pelo que passou no Maracanã. Não vai ter o que aconteceu naquele jogo, de novo. Aquilo não vai acontecer na Libertadores de jeito nenhum. Mas não tem algum time desse lado da chave do Flamengo até chegar na final que assuste o Flamengo no sentido de ser um time que ameace uma potencial chegada do Flamengo na final da Libertadores. O chaveamento mais difícil sempre foi o do outro lado, que é o Sim, Palmeiras, desde São Paulo, o sorteio, né? Botafogo. Desde o sorteio. Aí eu tô contigo. Só pra trazer aqui o Santos falou de 3 jogos aí que foram os 3 principais jogos do Flamengo, e tem um ponto em comum entre esses 3 jogos, que foi o Luiz Araújo participando de gols em todos esses jogos. Não vai ser titular hoje, não deve ser titular hoje,
mas é o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Foi no Mundial também, um dos melhores jogos. Foi bem no Mundial. Então, assim, é um cara aí Ele que só foi hoje mal contra o Bayern, né? Ele deu uma... quis sair driblando ali com 5 em volta dele. Mas, assim, é um cara que hoje pode também entrar em campo, de repente saindo do banco ali, um cara que deu assistência contra o Inter no jogo de ida e jogo de volta. Tem aquela perguntinha que eu quero que você lance aí. Eu tô com vocês. Não, eu acho que o adversário do Flamengo hoje é ele mesmo. Eu acho que o Flamengo não pode esquecer que é uma decisão de 180 minutos. Então, assim, mesmo que o Flamengo faça 5 hoje, tudo bem, vai estar classificado, mas ainda vai ter que ir à La Plata e jogar mais 90 minutos. Mas aí é treino. Não, tudo bem. Se mete um 4x0, é treino lá. Que assim seja. O que eu acho é que o Maracanã não pode se tornar uma atmosfera reversa, porque os argentinos... Assim, gente, não precisa ser nenhum gênio pra saber que o Estudiantes vai fazer cera. O Estudiantes vai enrolar, o goleiro vai cair no primeiro escanteio, vai fazer uma defesa, vai parar 3 minutos, vai demorar 2 dias. Então... Vai demorar 2 dias pra bater um tiro de meta. E aí é aquilo. Assim, eu não acho que vai acontecer, mas imagina aquela bolinha safada que viaja, desvia. O Lucas falou, o zagueiro que fez o último gol que o cara fez foi em 2018, o cara vai e faz um gol hoje. Sabe assim, sempre tem essas histórias. Os caras montam armadilha em volta do campo pra acabar o jogo, né? Isso. Fura todas as bolas, é igual o Dico Vigarista. Só pra concluir, o que eu acho que não pode acontecer é, assim, chegar, por exemplo, virar o primeiro tempo 0x0 e o torcedor começar a cabreiro o segundo, porque essa energia pode passar pro campo, virar ansiedade pros jogadores e o Flamengo ainda tem mais uma decisão pra jogar lá. Sim. Isso aí faz sentido, né? Que é o que o Flamengo vinha pecando antes dessa fase melhor, nessa fase boa onde o Flamengo embalou. O principal questionamento da torcida era quando o Flamengo não conseguia marcar um gol cedo. Quando demorava muito pra marcar, pra fazer 1x0, às vezes demorava 20, 30 minutos do segundo tempo, o jogo empatado ali, começava a bater o desespero não só dos jogadores, mas também do torcedor que foi ao estádio ali pensando que o Flamengo venceria com facilidade. Então não pode acontecer isso, a torcida tem que apoiar do início até o final, ainda mais se o Flamengo não tiver aquela exibição de gala que todos estão esperando. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, deixa o like, inscreva-se e também comente a sua opinião, né, pra você. O que esperar do Mengão hoje? Qual será o resultado do jogo? Opine aqui nos comentários. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!